nós vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio, porque ela se intensifica e deixa o mercado tenso. Quais são os reflexos disso no Brasil, em especial no agro, considerando a importação de insumos agrícolas, fretes marítimos, ureia, custos de produção? Tudo isso nós vamos abordar agora com o Leonardo Machado. Ele é consultor técnico da FAEG. Leonardo, boa tarde. Boa tarde, Abélia. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês, levando informações importantes para o nosso produtor. Gostaria de trazer informações boas, né? Mas todo esse contexto de guerra, de conflito no Oriente Médio, ele traz algumas preocupações para nós na próxima safra. Bom, a gente gosta das informações boas, mas quando elas não são boas, a gente precisa trazê-las, que é para deixar pelo menos um farol aceso para ficar de olho e não cair nos buracos maiores. Essa guerra, ela está ficando intensa, já estamos aí há mais de 10 dias dos primeiros ataques. Houve aí um cessar-fogo, mas a gente não tem uma perspectiva de encerramento, porque cada um fala em retaliações maiores, e se você me acertar, eu te acerto mais, e eu vou te acertar sim, enfim. Tá, tipo aquela briga de irmãos, né? Que um pisou no pé do outro e aí eu vou te dar um murro na cara e segue adiante. Essa pior porque às vezes a mãe, quando são os irmãos, a mãe chega, ainda interfere e resolve. E essa parece que não tem mãe para interferir ainda. Ô, Leonardo, quando a gente fala dos custos para o agro brasileiro, o que é que Irã tem com isso? O que que Israel tem com isso? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar falar de um contexto mais amplo para aí chegar nos pormenores como dos fertilizantes, tá? Todo momento que a gente tem uma situação de crise, seja de pandemia, seja uma situação de guerra que escala em um conflito que abala grandes economias, a gente tem um processo onde que o dólar sobe, tá? Ainda aconteceu isso? Não, mas está no radar de muita gente já. A expectativa disso acontecer. Então, a gente quando fala de macroeconomia, a gente tem que estar com isso no radar. Ainda não teve esse movimento, mas se esse conflito escalar, como você muito bem colocou, os americanos entrando numa guerra, o governo russo também se envolvendo, a gente começa a ter um problema mais global que pode levar a uma situação como essa. Agora, acontecimentos diretos que a gente já tem visto. Frete marítimo. Né? Uma vez que a gente tem situações de guerra e naquela região ali do Oriente Médio passa muito navio transportando petróleo, esses navios começam a ter um custo maior de frete. Isso impacta praticamente no frete de todos os produtos. Então a gente vai ter um maior custo de transporte. Isso pode impactar nos preços tanto dos produtos agrícolas quanto também nos preços de fertilizantes. Agora, entrando mais diretamente no fertilizante, tanto Israel como o próprio Irã, são bons fornecedores de fertilizantes. Não são os maiores, né, como a Rússia como a China mas eles são importantes fornecedores de fertilizantes, principalmente na ureia. Por que na ureia? A ureia ela é um produto formado pela amônia com a relação do gás natural. E o Irã ele fornece gás natural para alguns países também produtores de ureia, além dele próprio produzir esse produto lá. Então, quando a gente percebe que esse conflito impactou já diretamente no preço da ureia. Se a gente pegar antes do conflito, a gente tinha um preço de ureia ali abaixo dos $400 via porto, né? No porto. Hoje, as empresas saíram de mercado, a gente pode perceber esse movimento de saída de mercado, e hoje o preço de ureia já está acima de R$500. Então, já houve um aumento de $100 a tonelada, ou seja, para nós aqui de R$600 a tonelada, diretamente no preço dessa ureia. E isso impacta demais o custo de produção, principalmente no milho. Mas os outros, câmbio, como a gente colocou aqui, como a questão do frete marítimo, pode impactar no preço também da soja, né, do nosso produto aqui para a próxima safra. Então, tudo isso a gente começa a alertar e posicionar para que o produtor possa se preparar e buscar fazer seus melhores posicionamentos nesse momento. Bom, então pelo menos aí 25% de aumento na ureia a gente já tem consolidado. Consolidado. Isso preço porto, né? Isso. E aí a gente vai... vamos colocar que o petróleo pode subir. Aumenta o valor do frete, né?
pode aumentar ainda mais, trazer esse produto do porto aqui para nossas regiões produtoras, né? Tudo isso é risco. E o que a gente sempre alerta para o nosso produtor saia do risco, né? Vamos gerenciar o nosso risco para a gente evitar problemas maiores com o aumento desses produtos que podem ainda surgir cada vez mais. Cada vez que ele puder fazer a sua negociação e deixá-la resolvida, melhor para ele. A gente está num momento que a gente não acredita em falta de produto, tá? Vai faltar produto? Não, a gente não acredita nesse momento. Esse é um perigo que está afastado até agora. É importante deixar claro. Mas as questões do preço, a gente já sente isso impactando diretamente no preço da ureia. Normalmente a gente tem ali uma alta de custos, mas não tem a alta do produto na mesma proporção, né, Leonardo? Perfeito. Porque o que acontece? A gente já está esperando que a safra 25, 26, a gente já tenha custos maiores do que na safra 24, 25. Porque os preços fertilizantes antes da guerra já estavam subindo, agora com a guerra sobem ainda mais. E, por outro lado, a gente vê um mercado da soja, podemos dizer assim, até o momento, indo muito bem de produção. Por que indo muito bem de produção? A gente tem os Estados Unidos, que mesmo uma redução diária, as lavouras continuam indo bem, proporcionando uma boa rentabilidade. A gente tem uma expectativa no Brasil de crescimento de área de soja. A Argentina, se manter os números que vem mantendo nos últimos anos, também deve proporcionar. Então, a gente deve proporcionar um aumento de produção em relação ao ano passado. E a gente vem já de estoques elevados mundiais de soja. Então, isso aí impacta no preço do produto. Então, olha o cenário que a gente está construindo aqui nesse bate-papo, né, Fabio? Uma perspectiva de aumento de custo e uma perspectiva de mercado que, se não tende, talvez, a queda, ele tende a, pelo menos, a manutenção dos preços que estamos agora. Então, isso que representa uma possibilidade de rentabilidade menor para o produtor na safra 25, 26. Leonardo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. A gente, com esse cenário aí, poderia ter um cenário melhor para a pecuária, considerando esse estoque mundial em soja e milho já organizado, porque a gente passou por um momento que esse estoque mundial ele não estava em equilíbrio. E aí pode voltar a ter as rações com preços mais acessíveis para quem está na pecuária? A pecuária, a gente tenta trazer um cenário de mercado diferente do que a gente vê na soja, né? Por quê? Porque a pecuária, hoje, pelo menos no Brasil, ela passa por um boom de consumo, né? A gente tem um aumento no consumo interno aqui de carne bovina e tem um aumento nas exportações. A China tende a comprar cada vez mais carne bovina. Consequentemente, a gente tem uma demanda muito forte. Então, mesmo num cenário onde a gente viu muito abate, igual a gente viu nos últimos 2 anos, a gente tem um cenário de preços se mantendo ali no patamar próximo de R$300 arroba, né? E a gente agora começa a entrar na vertente de alta do ciclo pecuário, né? Então, o produtor, ele tem visto um mercado de preços firmes na pecuária. Em contrapartida, a gente tem preço de soja menor, preço de milho menor, consequentemente, o preço de ração dos produtos, né, principalmente quando a gente fala em confinamento, tende a se manter bastante atrativo para esse produtor. Então, o pecuarista, ele vive um cenário diferente do que a gente traçou para a soja, né? Ele vive um cenário, nesse momento, mostrando boas possibilidades. A gente pode ter a avicultura e a suinocultura também nesse mesmo ritmo? Sim, a avicultura, infelizmente, sofreu aí um baque relacionado aí a esse caso da gripe aviária, né? Mas a gente está vendo que está sendo resolvido, está se buscando uma solução rápida para isso, para que a gente continue a viver esse cenário bastante vantajoso. Porém, ele traz essa preocupação, né? Pois é, a avicultura ela tem esse momento de um monitoramento muito intenso em relação à gripe aviária, de alta patogenicidade aí, mas também, por outro lado, o Brasil tem sido elogiado em função do controle que ele tem conseguido fazer. Porque apesar de ser um país de dimensões continentais, a sanidade, o sistema sanitário do Brasil, ele é muito eficiente quando se trata de fiscais, de agrodefesa. A gente fala de agrodefesa falando da agência de Goiás, cada estado tem a sua, mas o fato de termos cada estado tendo a sua, isso faz também com que a eficiência seja muito grande em conter os focos ali,
localizados, né? Perfeito. A gente costuma falar muito mal dos serviços públicos, né? E com razão, né? A gente não falamos da boca para fora. Agora, da defesa vegetal, da defesa sanitária, né? Animal também, vegetal, a gente tem que tirar o nosso chapéu, né? Como age rápido. Esse foco mesmo que a gente teve aqui em Goiás, mesmo que fosse em animais de subsistência, né? A gente teve uma atuação muito rápida que abafou logo o foco ali, a gente conseguiu sair. Então, esse é um ponto muito importante. Se você pegar países como o México, que já teve problema, até o próprio Estados Unidos, tiveram respostas piores do que a gente tem. Então, a gente teve uma situação muito interessante, e acho que a gente tem que elogiar sim. E isso vai representar diretamente no mercado, do Brasil rapidamente voltar sem mancha nenhuma para o mercado de exportação de aves, né? E a gente continuar nosso processo aí de valorização dessa atividade que hoje é tão importante para Goiás, né? Principalmente. Até mesmo lá no Rio Grande do Sul, que pegou numa uma granja comercial, mas também não se espalhou, né? Agiu muito rápido, né? O SUASA, de forma geral, né? Que são os órgãos municipais, estaduais e nacionais, agiram rápido na contenção da doença, e a gente conseguiu fazer isso. Então, esse ponto é um ponto importante da gente falar novamente, né? A gente sempre fala mal dos órgãos, dos serviços públicos, né? Agora, isso daí a gente tem que realmente tirar o chapéu. Leonardo, para a gente estar encerrando aqui, qual que é a orientação que você passa para o produtor nesse momento? Nós estamos chegando no início da colheita, inclusive eu quero até comentar aqui, ontem eu rodei um pouquinho aqui por perto, já peguei máquinas nas lavouras, embora ontem à tarde nós tivemos uma chuva, não sei se choveu aí em Goiânia, chegou a chover aí? Choveu hoje de manhã. Hoje de manhã choveu aqui, não choveu muito, igual a gente percebeu no sudoeste, no sul. A gente teve regiões no estado que choveu 40 milímetros, né? Aqui eu acho que nós tivemos por essa margem aí, porque foi uma chuva muito boa, bastante, foi aquela chuva assim prolongada. Certo. Então aquele milho tardio, pronto, fechou com chave de ouro. Nós não temos neste ano nenhum problema aqui por falta de chuva. E Deus há de abençoar que também não teremos problema na colheita, nem com derrubada com vento, nem com fogo, se Deus quiser, sabe? Então aqui a chuva veio, derrubou a temperatura, né? Tem um friozinho. Aqui em Goiânia não, aqui agora o sol já está abrindo aqui agora e a temperatura deve colocar. A gente... graças a Deus, isso é sempre bom falar, né? A gente não teve nenhum problema climático, nem na safra de soja, nem na safra de milho. Lógico, teve algumas regiões que tivemos alguns períodos de seca, mas de modo geral, um clima muito favorável, né? E o recado que a gente sempre deixa eu não tenho dúvida nenhuma, Fabíola, que o nosso produtor goiano, produtor brasileiro, é o melhor produtor do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, tive a oportunidade de conhecer a Argentina, e a gente sabe como que lá é fácil produzir, sem pragas, sem o solo bastante fértil, e aqui nosso produtor tem que dar todo dia com praga, todo dia com baixa fertilidade do solo, e a gente consegue ter uma alta competitividade em produção. Agora, o que a gente precisa é que os 50% que é a atividade do produtor, ele se especialize e busque cada vez mais melhorar, que é a parte da gestão. É sair do risco, é fazer custo de produção, é trabalhar o seu endividamento, trabalhar com a ponta do lápis como uma empresa. E o recado sempre que a gente deixa é esse: produtor, olhe bem a sua gestão da sua empresa, trabalhe na segurança, fuja do risco, né? É sempre bom a gente trabalhar com um pássaro na mão do que dois voando, né? E isso é fundamental, que a gente tenha essa segurança. Trabalhe na segurança, trabalhe longe do risco, que assim a gente consegue cada vez mais gerando renda, melhorando nossa qualidade de vida e gerando desenvolvimento para o nosso país. Leonardo, eu quero te agradecer pela participação, pelas informações, o bate-papo. E, se Deus quiser, haveremos de estar aqui trazendo informações mais leves para o produtor. Perfeito. Com toda certeza a gente vai estar aqui falando coisas boas daqui a algum tempo. Um abraço para você. Um abraço a todos e boa colheita do milho aí para todos.